Boa noite, bem-vindo a todos aqui em mais um Pod Macumba Espiritualidade, feito exclusivamente para você, pessoa de terreiro, pessoa macumbeira, feiticeira, entendeu? Qualquer pessoa aí que esteja incluso dentro de qualquer seita ou religião voltada para a espiritualidade, né? E hoje é um dia mega importante, porque a gente trouxe alguém aqui que vai passar algo muito produtivo para vocês, de um curso que vai estar acontecendo agora sábado, aqui mesmo no Axé Danferó, tá? Então, assim, tô muito ansiosa por essa entrevista, entendeu? Porque eu já tenho várias perguntas para fazer e também para saber dos próximos projetos, né? E também eu quero que vocês conheçam esse projeto, né? E de onde que vem esse projeto, quando que surgiu, quantos desses já foram realizados aí a nível internacional, né? E vocês podem fazer pergunta, porque esse programa é feito para vocês. Então, corre enquanto eu estou aqui falando, compartilha esse pod com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Instagram, né? No próprio YouTube, vai compartilhando com todo mundo, chama todo mundo que é de terreiro, que é seu amigo, para poder se inteirar do nosso tema de hoje, que é um tema que realmente vai contribuir com o seu terreiro, né? Porque se você não entende audiovisual, se você não tem a noção de como, né, trabalhar o que seu terreiro faz dentro das redes sociais, hoje você vai descobrir, tá? E agora eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo e parceiro do Pod Macumba Espiritualidade, Alec da Quimbanda. Olha, salve, salve, boa noite. A gente está com o Bruno, eu não sei ainda pronunciar o sobrenome, a gente vai descobrir junto. E hoje ele vai trazer autorrepresentação audiovisual dentro do terreiro. Uma pessoa viajada, com muita curiosidade, acabou de chegar do México, várias graduações, inclusive senhor honoris causa, né? Olha a responsabilidade, é isso aí. Salve, Bruno. Muito boa noite, é um prazer enorme. Boa noite ao Baba Alec, a Yalorixá Marileia, nossa sempre anfitriã muito amável, e ao Babalorixá Alex, que é o nosso remixador. Eu sou o Bruno, tenho trabalhado com a comunidade há alguns anos, tem 11 anos que eu estou com a comunidade da Danferó, acompanhando o Movimento Agô e suas realizações, e é um prazer enorme poder compartilhar essa experiência com vocês e buscar expandir essas atividades, através inclusive da próxima atividade do sábado, dia 31. Então já começa por aí, o que vai acontecer no sábado, dia 31? Então, nós começamos essa atividade com uma apresentação do Babalorixá, com a Yalorixá Marileia às 14 horas, que vai nos trazer como que o patrimônio artístico, estético, as práticas rituais dentro do candomblé podem ser material profícuo para divulgação, visibilização e defesa do patrimônio, da cultura candomblecista, da cultura de terreiro em geral. Então, a apresentação ela vai saber melhor do que eu falar, mas imagino que seja nesse eixo, né? Eu acho que é melhor a senhora... Sim, conversa. Eu vou fazer essa narração daqui a pouco, mas eu tenho uma pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu quero que você saiba também. Eu quero que você fale, Bruno, como que surgiu esse projeto, de onde que vem esse projeto, qual que é o objetivo desse projeto, qual foi o primeiro projeto que vocês realizaram dentro desse contexto, né, de projetar a cultura de terreiro? Então, as culturas de terreiro são, via de regra, muito estigmatizadas e invisibilizadas. Então surge dessa necessidade de trazer reconhecimento para as populações e todo o seu legado estético, né? Toda essa pulsão que existe dentro da cultura brasileira, que é recheada de nuances das culturas afro-indígenas e que muitas vezes são apenas mercantilizadas, sem que haja um devido respaldo às tradições que dão origem a tais legados dentro do âmbito do retorno. Então existe uma necessidade dos grupos receberem um retorno por tais legados, por tais patrimônios. Então a autorrepresentação ela tem essa função de buscar dar retorno, né, às casas, aos terreiros, às comunidades, pelas suas histórias, pelas suas narrativas, e por toda essa riqueza cultural que traz a comunidade latino-americana em geral, para não restringir ao Brasil. Mas a necessidade, sobretudo, vem
de trazer também formação de recursos humanos, porque uma vez que as pessoas participam desses cursos de formação, são certificadas, estão inseridas dentro do mercado da arte, da cultura. E existem políticas públicas para tais comunidades, para tais populações acessarem recursos públicos, de promoverem suas comunidades, defenderem, como a gente sabe muito bem, são alvo de muito preconceito, discriminação e violências, como a gente viu em 2024 aqui no Axé, né, que pode ser um caso que a gente pode comentar, ou como eu vi recentemente no México também em 2024, numa casa chamada Templo Santa Muerte Jalapa, que foi incendiada na sexta-feira, na Semana Santa, colocaram fogo no templo e na casa de um sacerdote. Então existe uma necessidade muito grande de visibilizar e de trazer esse respaldo para essas comunidades. Como que você faz essa divulgação? É através de um portal, é um livro, é imagem, para quem está chegando agora? Como que é a sua luta, então? Como que é? Através de onde você faz? Eu tenho utilizado assim, como bases para a realização das investigações, das pesquisas, a Universidade Federal de Goiás, que tem me apoiado desde sempre, desde 2013, eu tenho utilizado essa plataforma como respaldo mesmo para poder projetar as realizações, conseguir todo tipo de recurso. Então, atualmente eu estou no programa de pós-graduação em Letras e Linguística e no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Estou fazendo esses doutorados e nas pesquisas eu coloco em questão isso. Então, assim, a visibilização acontece também pelas plataformas digitais, Instagram, YouTube, Facebook, mas, assim, de um ponto de vista institucional, são essas as entidades. Já leva um nome importante de entidade, reforçando a igualdade religiosa, né? Isso é muito bonito para quem está aí do outro lado. E uma ponte Brasil-México, né? Sim. Às vezes, eu tento sempre passar isso em todos os projetos e todas as formas de comunicação, né, que a gente, através do Movimento Agô, tem. Eu sempre falo que o Movimento Agô, hoje, ele tem algumas frentes. As pessoas conhecem mais a frente de direitos, né, do povo de terreiro, que é a que a gente realmente, não é que a gente mais trabalha, né, mas é a que tem mais visibilidade. Mas além dessa frente de direitos do povo de terreiro, a gente tem a frente da cultura, né, do povo de terreiro, a gente tem a frente... Também a gente tem 2 projetos que chama Resgate de Saberes Tradicionais e Ancestrais, que está dentro desse curso que o Bruno que ele criou, né, que ele vai realizar aqui dentro em parceria com o Movimento Agô e com a Axé Danferó. E a temática, a minha aula, que vai ser sobre o patrimônio material e imaterial do candomblé, ele está dentro já dos projetos que o Movimento Agô já realiza. E às vezes o próprio povo de terreiro não está atento sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque eu trabalho muito a parte do pertencimento. Quando eu falo, nós somos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, a partir do momento que nós somos povos e comunidades tradicionais, a gente tem uma cultura, né? A gente tem uma religião própria, uma língua própria, uma vestimenta própria. E eu falo para as pessoas, nós somos 90% cultura e 10% religião. Se você for fazer uma análise, né? E a gente precisa trabalhar essa cultura. E eu falo o quê? Que nós trabalhamos essa cultura, tá? No combate da intolerância religiosa, sem mostrar o nosso sagrado. Se vocês verem realmente todo o trabalho do Movimento Agô, do Axé Danferó, de Marilé Lasprila, Alexandre Lasprila, Gabriela Lasprila, de todos os nossos projetos culturais, a gente fala sobre a cultura sem expor o sagrado. Vocês não veem matança, vocês não veem a gente fazendo algum sacrifício ou fazendo algum rito que é fechado, entendeu? A gente não expõe nada sobre o sagrado, mas a gente fala sobre a nossa cultura. A gente nos fortalece e nos posiciona como pertencente à comunidade tradicional de matriz africana e de povo de candomblé. A gente não é só de candomblé, a gente é de umbanda também. Então, nós somos afro-ameríndio, porque nós também tocamos jurema, né? Então, a gente fala sobre a parte afro-ameríndia. E eu sempre estou falando isso para as pessoas de terreiro, e eu entendo assim que as pessoas às vezes não entendem exatamente qual que é o trabalho que a gente realiza. E esse curso, que é o 2º curso de autorretratação, de audiovisual, voltado para o terreiro, eu acredito que é muito importante para desmistificar, né, esse trabalho que as pessoas não entendem. Eles falam, eu não entendo o que você faz, Marilé, né?
Porque você pinta, você tem um movimento agô, você tem uma Xandão Ferol, você, entendeu? Gente, mas é tudo um trabalho só. E se você tiver a curiosidade e também você quiser aumentar, né, assim, a sua visão, ter uma visão mais ampla sobre o que é a cultura do povo de terreiro afro-ameríndia, eu acredito que essa é uma grande oportunidade para você começar a entender fazendo esse curso, né? O Bruno já fez esse curso no México, né? Lá está dando um resultado muito bom. A ideia é qual? Principal do curso é que a pessoa entenda que isso é uma forma positiva de mostrar a nossa cultura, entendeu? E assim desconstruir o preconceito e a intolerância religiosa, onde a gente seja menos demonizado, né? Onde as pessoas entendam que é algo cultural antes de ser religioso. Né? Sim, eu tenho muito a agradecer ao Movimento Agô, né, com quem tem atuado nos últimos 11 anos, como eu comentei, pelos projetos que muito me inspiram na minha caminhada acadêmica e profissional. Inclusive Escola Comprometida, que é um projeto que conduzem, né, levando esse legado, essas tradições nas salas de aula das universidades, o que é muito nobre, porque há uma formação eventualmente deficitária, né, inclusive tanto no nível básico, no nível superior e até na pós-graduação, muitas vezes, a respeito dessas heranças. Então, é uma necessidade que existe de trazer sempre para a formação, né, humana das pessoas que estão aqui no Brasil, de recursos humanos, para os trabalhadores, para as pessoas que estão no comércio, em todas as áreas da indústria e da vida social, a interação com a diversidade étnica, cultural, racial, e isso é fundamental. E assim, é importante falar que esse curso ele é respaldado, o primeiro e esse segundo aqui, pela Secretaria de Cultura, o segundo pela Secretaria de Cultura de Goiânia, e o primeiro foi pela Secretaria de Cultura de Goiás, que possibilitaram. Então, o curso ele é focado, a gente falou que no primeiro bloco a Yalorixá vai apresentar sobre as tradições, e no segundo bloco será o Babalorixá Alex Lasprilla, que é um advogado, né? E vai nos trazer também, entre muitas outras coisas, nos trazer como que essas leis de incentivo, ele tem especialização em workshops, é parcerista de projetos culturais em outros estados, então ele pode, com muita competência, apresentar para o nosso público participante sobre como que essa cultura, esses legados que foram ressaltados pela Yaya Mordelé no primeiro momento, podem ser produto cultural, né? Quer dizer, que podem ser produto cultural, podem monetizar e trazer recursos para as comunidades através de Lei Rouanet, Lei de Incentivo, a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, além de outras leis internacionais que a gente está começando a trabalhar agora para poder expandir essa rede de solidariedade em torno das comunidades, né, pela diversidade espiritual, pela diversidade religiosa na América Latina, que é ainda deveras perseguida pelo neocolonialismo, por esses novos atualizações do poder imperialista que engendram na sociedade e prejudicam tanto o nosso desenvolvimento humano, né? Nós temos a riqueza das epistemologias do Sul, do Novo Mundo, temos os legados indígenas e africanos. Então, deixa eu cortar o Bruno, mas eu adoro entrevistar o Bruno, porque ele fala um monte de palavras difíceis, entendeu? Epistemologia, entendeu? E se você tiver alguma dúvida sobre alguma palavra que o Bruno fala aqui, já manda aqui nos comentários. Se você tem alguma pergunta também, já manda, que eu vou lendo para ele responder. Porque a gente tem as nossas perguntas, mas a gente quer essa interação com vocês, tá? O Bruno estava falando sobre o projeto, né? Na escola, a gente tem outros dois projetos, que é o Resgate de Saberes Tradicionais e Ancestrais, que é um projeto onde a gente oferece cursos dentro do patrimônio imaterial e material de terreiro, que são pagos. E a gente também tem um projeto gratuito, que é o Vamos Tecer, que também fala sobre patrimônio imaterial dentro do terreiro, né? Que faz parte de tudo isso que vai ser explicado no curso. Né? Você ficou curioso do curso também? Essa luta, de uma certa forma, abre as portas para que o ensino religioso não seja aquele antigo, né? Que estejamos lá também, né? O candomblessista, o umbandista, o quimbandeiro, e os artigos vai abrindo esses leques, né? Não é uma luta fácil não, né, Bruno? Definitivamente. Porque até a gente eu trabalho com o povo de terreiro, né? E ainda que respaldado pelos aparatos institucionais, percebo na vida social cotidiana, até no âmbito às vezes familiar, das amizades mais íntimas, né, as pessoas que ainda não têm acesso a esses patrimônios, esses legados,
afro-indígenas é um receio, um distanciamento, uma necessidade de invisibilizar, de fugir da temática, do conflito. E assim, na verdade, é muito importante saber lidar com a diversidade, né? Então, ter acesso a isso é uma forma de se enculturar, de expandir o próprio repertório, de se tornar uma pessoa maior, mais ampla, mais consciente do mundo que a gente vive. Isso é fundamental. E, se me permite falar do terceiro bloco, depois da apresentação do Babalorixá, que nos apresentará como que a gente tem direito à cidadania, como a gente tem direito a acessar os recursos públicos, né, a democratização dos recursos públicos para as populações que mais necessitam, que são a base da cultura do Ocidente, a base da nossa cultura latino-americana, por assim dizer, né, porque o Ocidente também ele é muito permeado pelo colonialismo remanescente, mas é o bloco de tecnificação, né, de como aprimorar a execução desses produtos culturais, através de técnicas de filmagem. A primeira parte desse último bloco que eu vou ministrar vai ser sobre letramento digital. Então, embora assim, pareça letramento uma coisa meio beabá, mas muitas vezes as pessoas não têm tido acesso à cidadania pela dificuldade da cidadania digital, né? Ou seja, ter um GovBR, saber fazer uma assinatura digital, saber manejar um Canva para fazer um portfólio cultural, saber manejar um software de design gráfico. Eu que sou meio blogueirinha, assim, TikTok, Quai, é uma aulona, porque na verdade vai aperfeiçoar, melhorar a qualidade dos vídeos. Perfeitamente. É isso? Sim, exatamente. Às vezes não só a qualidade, às vezes o conteúdo, né? Porque às vezes a gente vê gente aí que não tem qualidade em vídeo e consegue fazer sucesso, consegue explodir na internet, consegue fazer com que a própria plataforma entregue, né? Entendeu? Por exemplo, o tabu que eu preciso de um iPhone para estar na net. É isso aí? Esse é o caminho? É isso. Fazer o que você tem que fazer com o que você tem disponível para fazer. Exatamente. O celular, hoje todo mundo tem um celular, então assim, saber trabalhar com as ferramentas que a gente tem, uma coisa muito simples que a gente já dando um spoiler do curso, fazer os vídeos na horizontal, isso abre um novo horizonte de divulgação e visibilização dos produtos culturais, dos vídeos, dos videoclipes, se você está ali filmando um ritual lindo com a sua família, com o seu Egbé, né, e pega bons momentos, depois edita isso, só que você faz essa tomada em horizontal, você tem a possibilidade de trabalhar com salas de cinema, trabalhar com, por exemplo, agora saiu o Sesc Claque, né, que está selecionando várias obras, quer dizer, já encerrou, mas obras audiovisuais para circular em telas de cinema, em circuito cinematográfico. Então, trabalhar, por exemplo, com vídeos na horizontal circunstancialmente, quando o produto cultural quiser isso, embora também em outros momentos seja mais pertinente trabalhar com ele na vertical, pelas redes sociais. Então, ter esse know-how, né, de saber escolher como produzir, as escolhas da composição, do enquadramento, a profundidade, saber o que é um ISO, né, a granulação da imagem, alguns conceitos mais técnicos que são fundamentais para aprimorar o produto. A chance que tem de mostrarmos através das redes sociais o axé, né? Levantar uma bandeira, quebrar preconceito. É muito interessante, gente. Olha, a galera de Goiânia tá nessa. A gente tem que marcar uma turma grande aí, ó. A Aninha do Catimbó, a Carol Loyola, a Fabi, que são os blogueirinhos agora do momento aqui em Goiás, para estar junto, né? Aprendendo a seguir esse padrão, ou nos marcando nesse curso para impulsionar. Vamos chegar. Isso. E eu acredito também, se ela me permite rapidinho, que temos como uma qualidade que nos é inerente enquanto populações que têm um conhecimento muitas vezes invisibilizado e resguardado e protegido, uma percepção muito própria e estética muito rica, e que nos diferencia da prática cinematográfica ordinária do velho mundo, do cinema francês, do cinema americano, do cinema mainstream, que é a nossa vivência. A nossa vivência dentro das comunidades permite com que tenhamos uma perspectiva inédita, uma perspectiva que traz novos olhares. E esses novos olhares eu acredito que sejam uma inovação necessária e pertinente para a gente renovar um pouco a forma de fazer arte. O que o Bruno está falando é o seguinte, quando a gente fala esse novo olhar. Eu não sei se vocês observaram, mas a maioria das pessoas que conseguem alguma mídia dentro das redes sociais, elas usam um marketing negativo, né?
que é o quê? Que são notícias ruins, tipo um marketing mais agressivo, entendeu? Onde você pega ali pelo negativo. Quando você fala sobre audiovisual, você está falando o quê? Você está falando de algo mais técnico, algo com um conteúdo produtivo para as pessoas que vão assistir, entendeu? Não é a parte de fofoca, não é a parte de difamação, de calúnia, não esses textos pesados. É uma forma de você projetar, né, as coisas que você realiza no dia a dia de uma forma produtiva. Por exemplo, né, às vezes a gente está na internet, aí a pessoa fala assim, como você sabe se fizeram macumba para você? Aí você, curioso, vai lá e clica. Então tem duas vias, né? Ou você vai lá e coloca algo que não é legal eticamente, ou você coloca algo que seja ético, mas também que tenha... sabe quando você vai comprar um doce, né? Que tem aquela cereja, que você olha e dá vontade de comer? Então, ou você escreve ali um texto, um conteúdo, aonde você possa realmente se vender de uma forma positiva, né? Com um conteúdo real, entendeu? E não fake. Porque assim, uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem pra mim todos os dias eu conheci fulano da internet que eu seguia. Aí a pessoa chega pra mim e fala, sabe o quê? Aquilo ali é só na internet. Porque na hora que a pessoa vai conhecer realmente, fala o quê? Que a pessoa não tem conteúdo, a pessoa não sabe do que está falando, ela não tem propriedade do que ela está falando. Então você não precisa falar sobre tudo, mas todo mundo sempre se destaca em algo. Então pega aquilo que você se destaca, aquilo que você tem propriedade, aquilo que você sabe, entendeu? E usa aquele produto ali como um conteúdo para você trabalhar, né? E quando você fala sobre audiovisual, fala sobre outras coisas que as pessoas possam fazer. Sim, e eu achei sensacional o que você disse aí sobre como que a gente é representado historicamente, né? O Stuart Hall, um pensador negro jamaicano, ele é um grande nome das discussões raciais, né? E ele traz essa reflexão sobre como a população negra, e eu estendo isso à população afro-indígena de terreiro, que são legados propagados, né, dessa herança cultural, têm sido historicamente representados de maneira pejorativa, estigmatizante. Então muitas vezes é um cunning. Cunning é uma palavra que diz respeito a, por exemplo, fazer troça, né? Colocar eles como personagens, o povo de terreiro, como se fosse alguém jocoso, alguém bobalhão, atrapalhado, exagerado, expansivo. E sendo que são pessoas sérias também. É um trabalho complicado, Bruno, porque tem que defender a cultura, sim, mas também a gente não pode virar folclore, né? Exato. Inclusive ocorreu isso, né, na procissão de Preto Velho em Aparecida de Goiânia, que era voltada ao religioso, mas para colocar dentro da lei, porque agora existe uma lei que instituiu um dia para com que haja a procissão dos Pretos Velhos em Aparecida, tiveram que colocar isso com cunho folclórico, né? Então agora é como se a gente estivesse resgatando, na verdade, pretos velhos que hoje não existiria. Então tem que tomar cuidado também para a gente, nessa divulgação, não nos tornarmos só arte, né? Na verdade, a religiosidade, mas deixar claro que existe a religiosidade ali. Mas assim, é por isso que a gente tem que trabalhar sobre a cultura. A cultura, gente, ela não é folclore somente. A cultura é algo que a gente, por exemplo, quando eu falo eu sou Yalorixá, eu falo o quê? Eu falo que eu sou uma guardiã, né? De segredos aí há mais de 400 anos, passados oralmente de mãe para filha. Então eu falo o quê? Que eu sou uma guardiã de uma cultura iorubá, né? Isso é independente da minha cor, entendeu? Da minha raça, da minha etnia, né? Se bem que eu sou brasileira, assim, Porto Velho, Rondônia, pra quem não sabe, tá? Tinha gente que tava falando que eu era goiana, mas obrigado, já me sinto também goiana. Mas o sangue que corre aqui, querido, entendeu? É da Amazônia. Mas eu trabalho e moro aqui no estado de Goiás há mais de 30 anos. Então, eu contribuo também com o estado de Goiás, né? Inclusive, a gente tem Quem ia imaginar que tem um fera desse por trás do movimento Agô, né? As pessoas às vezes só vê a logo e acham que não tem que não nasceu de nada. Não tem um rumo.
né? E aí tá um cara que pensa no que o movimento Agô vai mostrar, qual a bandeira que vai levantar o movimento Agô para vocês aí do outro lado da mídia. Isso é muito interessante. Gente, ó, o movimento Agô, as pessoas, por isso que eu falei, todo mundo acha que a gente só é os direitos do povo de terreiro, e não é. Existe um outro trabalho gigantesco por trás, né? E a gente realmente vê pessoas que possam estar agregando, né? E aí isso é aberto, eu falo, quem quiser participar do movimento Agô pode participar, né? Mas eu falo que nós temos várias frentes, vamos ver em que frente que você se encaixa. Por quê? As pessoas todo dia querem inventar um coletivo, sendo que já existe vários coletivos aí, é só você ver qual que bate a sua ideia, entendeu? Para você contribuir. Então, a gente precisa fazer a nossa contribuição de forma positiva. Tem gente que acha que o movimento Agô recebe salário do Estado, recebe salário do governo, recebe salário da prefeitura. Gente, não recebe salário não. Começou como um coletivo, como um movimento social, e hoje ele é institucionalizado, porque a gente se sentiu pressionado a institucionalizar, entendeu? Porque institucionalizar é caro, é muito caro, não é barato, tô mentindo, e também é muito complexo. Então, eu acredito que é importante também, durante o curso, a gente falar sobre a institucionalização, porque hoje 90% dos terreiros não são registrados da forma correta. Não é registrado da forma correta. Todo mundo registra como se fosse um empreendimento, uma loja. E não é. Não, então, tem que ser o CNPJ religioso. E às vezes também quer abrir como associação. E aí já leva para o lado que a gente estava falando agora, cultural, né? Então você registrou que na sua casa tem índio. É essa impressão que dá, né? E temos que ser registrados com povos de matriz africana. Sim, isso perde as isenções, os direitos conquistados com sangue, com suor do povo de terreiro, historicamente. Como eu toco candomblé, toco pra Exu e toco Jurema, então o meu eu coloquei a parte de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, coloquei a parte afro-ameríndia, afro, né? E coloquei outros nomes porque a gente precisa, como é que a gente fala? Esmiuçar isso dentro do estatuto, né? Porque depois que vai ser praticado ali dentro. Ali dentro, porque se falta alguma palavra depois, aí você não pode atuar, né? Eu acho que o movimento Agô ele tem muito a ver, e esse curso que a gente está falando também, com a inclusão, né? Com um âmbito de incorporar diversidades e lograr espaços, conquistar espaço para essas populações que estão invisibilizadas, que estão marginalizadas pelo contexto histórico neoliberal e colonialista que a gente vive. Mas quem é o Bruno, assim? De onde surgiu essa guerra? Quem é o Bruno? Conta um pouco de quem é o Bruno, na verdade. Por que hoje está nessa frente de guerra? Por que dessa batalha? Quem é o Bruno? Bem, eu comecei na luta do povo de terreiro mesmo através dos meus acessos, que veio pelo movimento social em meados de 2013. Porque como militante anarquista, eu era antiteologista, então de uma concepção muito materialista, até pisar descalço no chão de um terreiro. Parece que algumas sublimações me ocorreram de forma tal que me senti mobilizado a entender um pouco mais daqueles mistérios que... Usar o anarquismo, como é que fala? Para defender a gente. Eu acho que a luta política, porque o anarquismo, ele via de regra, ele é antiteologista, ele pensa numa laicidade das relações, né? Só que a luta por direitos veio depois, veio através do encantamento que eu tive com as religiosidades afro-indígenas, quer dizer, com o candomblé, com a umbanda, né? O primeiro filme que eu fiz, o primeiro estudo que eu fiz, que resultou num curta-metragem, foi realizado entre 2014 e 2019, chamado Os Catiços. Os Catiços, Possessão e Transe, que nós lançamos no Cine UFG, com participação dos sacerdotes, saiu no Diário da Manhã, no Caderno de Cultura, foi muito bem visibilizado. Gente, fui tão criticada. Foi premiada. E ele foi premiado, tá, querido? É isso aí, entendeu? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse projeto do Bruno foi maravilhoso, porque ele usou o nome Castiços. E aí, os macumbeiros atuais se sentiram ofendidos. Não é castiços, é catiços, né? E aí existe toda uma história por trás do porquê que o Bruno usou o nome castiço. Mas a ideia já era essa mesmo. Como provocativa. Era catiço, aí eu tava, inclusive tem uma parte que estava discutindo essa questão sobre, porque a palavra originalmente é castiço, mas no português, que é o
idioma que a gente fala no Brasil, que é diferente do português de Portugal, de Moçambique, de Angola. O português mesmo, que é a nossa adaptação, como diz Lélia Gonzalez, perdão, em 1988, consiste nessa criolização da língua portuguesa pelos legados indígenas e africanos, do povo Jeje, do Wolof, da língua Yorubá e outras línguas mais que compõem a nossa língua. Então, catiço é certo, o certo é catiço, mas advém do morfema da palavra castiço, que vem de castus, né, do latim castus, que é original, que é legítimo. No contexto do Brasil, é mais como um quarto de mestiço, né, segundo a colonização espanhola também, que seria uma pessoa, uma entidade que viveu e que tem uma parte do seu genoma, por assim dizer, embora isso já seja um pouco ultrapassado, porque a gente vive numa sociedade que já é muito mais miscigenada, embora é importante falar que não existe uma democracia racial, existe uma necessidade latente, né, da discussão racial no Brasil também. Essa concepção de que existiam, por exemplo, o seu Zé Pilintra, que é um mestre, né, que em alguns contextos é chamado de catiço, que embora seja uma entidade, às vezes é tratado branco, às vezes é tratado negro. Exus, exatamente. Né? Mas seria ligado, na verdade, a todo mundo, aos pretos velhos, aos boiadeiros, a todo mundo. Várias linhas de trabalho, exatamente. Catiço seria uma palavra. Eu brinquei com isso porque é o seguinte. Tudo que não é celestial, porque assim. Vamos jogar tomate. A espiritualidade, ela é dividida em seres celestiais, né? E o que não é celestial a gente chama de entidade. Então, quando fala castiços, a gente está falando sobre as entidades, né? Aí a questão dos catiços me chamou muita atenção, porque na definição da palavra, o significado dela propriamente, remete à originalidade. Então, eu fui no Ifá, religião tradicionalmente africana. Nesse um africano que aparece assim, original, essa é a religião original, entendeu? Aí eu chegava no Candomblé, essa é a religião original afro-brasileira. Eu ia para a Umbanda e tinha os catiços, que por definição são originais. Então, eu achei muito interessante, porque todo mundo era castiço, até do mais africano ao mais embranquecido, por assim dizer. Todo mundo é original na sua arte. Exato, todo mundo é catiço, todo mundo é legítimo, né? Sabe o que eu achei legal? Que eu nunca gostei que ninguém visse eu incorporar, né, na Padilha. E aí é nesse filme que tem, né, a parte que eu tô incorporando na Padilha. Gente, quando eu fui assistir... É tão complexo isso, porque teve um rapaz que tentou fazer o diálogo com os espíritos, que ele ia de casa em casa entrevistar alguém incorporado. Ele sofreu tanta perseguição que o canal dele foi banido. Eu acompanhei a saga, o choro, a lágrima. Ele perdeu tudo porque o povo bateu mesmo, sabe? Isso é complicado. O que acontece, né? Nesse vídeo tem a incorporação da Padilha. Eu nunca tinha me visto incorporar na vida. Eu vi nesse vídeo, eu fiquei chocada. Você sabe que eu não consegui até o final, né? Não, essa parte eu não sabia. E ainda bem que você já colocou no final. Você não colocou no início. Então, porque se eu tivesse visto antes, eu não teria conseguido chegar até lá. Eu fiquei muito chocada. Mas, assim, realmente é meio complexo. Mas a TV Band já foi na minha casa fazer uma entrevista sobre Umbanda com o Alex. Porque antes do Alex ser candomblessista, ele era um bandista, 15 anos de Umbanda, foi preparado dentro da Umbanda, fez todas as deitadas, fez as deitadas de Umbanda e ainda fez a deitada de Quimbanda, que na nossa época era assim. Então ele foi lá, né, fazer entrevista com o Alex sobre a parte da Umbanda. E no final da entrevista, a gente combinou dele ir bem no dia do toque de Exu, né? E aí ele fez a entrevista com o Alex, a gente combinou, depois começou o toque de Exu e ele perguntou se podia ficar. Lógico que eu falei que podia, né? Eu não ia falar, não, vai embora. Porque o toque é aberto. É para quem quer participar, para quem quer conversar com a entidade. E aí, do nada, ele tava com o microfone dentro da blusa. O cara que tava filmando tava do outro lado da porta. Entra no contexto do tema dele, né? Isso. Do audiovisual. Ele poderia ter avisado que ia fazer, né? É indispensável como requisito ético avisar. Não, mas depois ele perguntou se poderia ir ao ar. Utilizar. O que acontece? A câmera ficou do lado de fora, lá na porta do outro axé, e ele entrou e foi conversar com a Padilha, né? Sentado. E aí, o que acontece? Ele foi fazer uma consulta real com a Padilha. E a Padilha fez uma consulta real com ele. Entendeu? Falou coisas reais.
E aí depois ele pegou e perguntou se poderia colocar uma parte da conversa da Padilha que ele teve no ar, mas a consulta foi para ele. Aí ele falou que as coisas muito pessoais ele iria cortar, mas que as coisas que poderiam ser faladas ele iria colocar. Aí eu pensei, eu falei, pode. Porque eu mesmo tinha um preconceito em relação a isso. Mas mostra muita coisa, né? Mostra primeiro a incorporação, a mudança de voz, tudo. A transfiguração, os cheiros às vezes. Mas pela imagem, sim, pela imagem você tem uma ideia de mais ou menos do cheiro, da cor, da energia que está ali naquele momento. Mas eu acho que também que é uma desmistificação, porque no final da entrevista ela passa uma mensagem muito positiva que eu fiquei assim chocada com a mensagem dela. Então serve também para desmistificar de que aquilo ali não é um demônio, né? Que é um espírito, que está vindo para dar alguma orientação positiva, né? Então eu acredito que a gente tem que trabalhar, eu penso que a gente tem que pegar essas ferramentas da internet e trabalhar num objetivo. A desconstrução do preconceito, a desconstrução da intolerância religiosa, a desconstrução do racismo religioso, né? De uma forma positiva, a gente trabalhar de uma forma positiva. Porque o que a gente faz de forma negativa só dura no hoje. A gente tem que projetar isso futuramente. Porque, por exemplo, todo mundo acha que o movimento Agô começou hoje, não começou. O movimento Agô já começou tem muito tempo. Outra coisa, a gente tem uma parceria já há muito tempo com a UFG, com a UEG, com a PUC. Tem mais de 10 anos que a gente faz parte de uma aula na PUC, só para você ter ideia. A gente tem parceria com outras não é grupos científicos, né, das universidades. Outra coisa, a nossa Egber também é aberta a pesquisas e aos cientistas que estão aí fazendo parte desses grupos científicos das academias. Então, eu já abri as portas do meu axé para isso. Por quê? Porque a gente tem que entender como que as pessoas que às vezes não são de terreiro estudam ou fazem uma tese sobre terreiro sem ter conhecimento. Então, se eles vêm e nos procuram e a gente pode dar uma orientação correta, não é? Sim. Isso aí também é uma forma de desconstrução. Quando a gente começou os trabalhos, era muito difícil ainda. Ainda em terreiros da Bahia, em vários terreiros de santeria do México, que lá tem regra de Oxá, que é igual ao candomblé. É muito difícil conseguir manejar a câmera. Eu consegui fazer algumas filmagens, futuramente vai vir um filme sobre a regra de Oxá, né, sobre os terreiros de candomblé, como se fosse o candomblé, que é a santeria mexicana, e que é cubana, radicada no México. Mas é uma dificuldade muito grande trabalhar o tema do sagrado, por trabalhar esse íntimo, né, da relação entre o espírito, o consulente, e foi um desafio muito grande. Foram muitos anos de negociação com as comunidades para poder acessar essa imagem e poder transmitir. Você falou desse camarada. Até hoje, 80% das casas de candomblé tem como regra não pode filmar, não pode fotografar. Cara, eu consegui entrevistar o João Caveira nos Catis, Possessão em Transe. E foi um cambone que filmou, e eu estava numa consulta real, e a gente trocando uma ideia ali, foi uma experiência muito interessante. E eu acredito que trazer a ferramenta para a mão das comunidades, para a autorrepresentação, tira essa coisa de deixar o protagonismo do eu lírico, quem fala sobre, ficar fora, senão eles mistificam. Assim, a pessoa, não por maldade necessariamente, mas por falta de propriedade da tradição que se ela registra, entende? A comunidade fala sobre a comunidade. É muito mais fácil eu ler, né? Porque o Pai Joaquim já escreveu um monte de livro aí, ninguém jogou pedra nele, falando de Exu, falando da história dele, do que eu ligar o YouTube e ver o Pai Joaquim incorporado lá contando a história dele. São coisas diferentes, o público que a gente acessa é outro, né? A imagem, ela mobiliza muito sentido, e o público é diferente. O público, por exemplo, o último que a gente lançou, eu acho que eu tinha até mandado para o Babal um cartaz, o último vídeo que eu fiz lá no México, La Santa Muerte, El Culto a Mictecatl, sobre a Santa Morte lá, né? Ele, inclusive, é um vídeo que teve, acho que num mês, ele teve mais de 300 visualizações, se não me falha a memória. Então, é um alcance que dificilmente um livro alcança. Assim, nos tempos que a gente vive, né? exatamente. Mas aí,
de pisar aqui, pisar ali, pisar aqui. Você se decidiu, hoje você pertence a uma religiosidade dessa, porque você teve que ir lá no culto da Santa Morte, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Você se encontrou hoje? Você se iniciou em algo? Eu acredito que seja um pouco de cada coisa. Eu já cumpri alguns ritos do Candomblé, alguns na Umbanda, deitadas na Umbanda, já participei, fui batizado na Santa Morte, né, quase fiz um pacto. O pessoal lá faz bastante foi pacto. batizado na Jurema também, não foi? Não, ainda não, mas aí tá na lista. Mas a palavra pacto remete a acordo. Na verdade, a gente faz pacto o tempo inteiro. Com as entidades, todo mundo, não adianta, pode vir até um kardecista agora aqui, mas parece que quando põe a palavra pacto mas lá é bem forte, dá um cara, medo, né? Lá é bem forte, eles fazem com sangue e a imagem da Santa Morte, que é pouco simpática geralmente, né? Porque ela é descarnada, ela não é branca, ela não é negra, ela não é indígena, ela é como todos os seres humanos, o Exuda, né? La linha branca. Eu tenho uma Santa Morte lá em casa. Aí tem um negócio de ficar trocando os mantos. Por exemplo, se você vai fazer um altar agora, isso existe lá? Sim, existem. Existem as cores, né? Cada cor que você coloca nela, a branca tem as suas finalidades, aí a dourada existem. Eu trouxe essa aqui para o axé, porque ela mistura os 7 espectros, né? Ela me lembra o arco-íris de Oxumaré. Então, foi pensando dela poder atuar entre esses vários... Mas lá realmente existe. Sim, eu não sou um sacerdote habilitado para te falar mas todas as propriedades de cada... Né? Sim. E aí o culto à Santa Morte, né? Porque ela vem com o livro, os mantos. Aqui no Brasil nós temos 20 ervas proibidas, né? E aí então existe lá a defumação realmente com a maconha no culto da Santa Morte? Eu não presenciei nada do tipo. Presenciou? Embora eu não tenha qualquer preconceito com a maconha, não presenciei isso. Pelo contrário, tenho admiração e respeito por ela. Assim, né? A gente fala sobre o quê? Hoje é já indiscutível o uso e o sucesso do uso do canabidiol nos tratamentos de epilepsia, nos tratamentos de autismo, no tratamento de outras doenças também que as pessoas não sabem como tratar, né? Então a gente tem que entender que cada planta, independente da forma que a pessoa vai utilizar, ela tem uma substância que seja benéfica para tratar alguma doença. Toda planta ela tem um objetivo ali, ela tem uma substância que cura, né? Mas o que acontece? Às vezes, hoje é ilícito fumar maconha, mas hoje a gente avançou cientificamente e hoje é lícito. A maioria dos médicos já passam uma receita de canabidiol. Antes era difícil até para passar receita. Eu estou te falando porque sou uma pessoa que tem dor crônica e tenho fadiga crônica. Então, como os remédios da farmácia não serviam mais, a primeira vez que eles me passaram canabidiol, gente, era uma coisa muito complicada. Não achava nem lugar para comprar, né? Hoje em dia é muito recortes, mas ainda é muito caro. Ainda né? Eu acho isso um associações. absurdo, porque conheço muita gente que sofre de dor crônica, que tem doença no osso mesmo, que é uma dor insuportável. Aquela psoríase na pele, né? Que também hoje está sendo tratado. Mas posso falar, mas assim, ó, a psoríase é incômodo, mas uma pessoa que sofre de psoríase no osso, que sofre de hemangioma no osso, que sofre de osteoporose no osso, tem desgaste no osso, que está ali comendo o osso, gente, não tem remédio que caiba. E eu conheço gente que tem esse tipo de doença e não tem condições, porque não consegue trabalhar, para comprar o canabidiol. E para você conseguir um HC preventivo, para você poder ter a sua planta em casa, hoje é muito comum. Eu tenho vários colegas que têm, vários amigos que plantam com a medicinal de associação, exatamente, com seus laudos, mas pagaram assim 5 dígitos para poder conseguir o habeas corpus, advogado, médicos, cursos. Então ainda é muito dispendioso, sem falar de todo o aparato necessário muitas vezes, embora seja uma planta que pode ser cultivada como qualquer planta, para exprimir seu potencial medicinal no seu máximo, exige uma técnica, um conhecimento e alguns equipamentos. Deixa eu só mandar um oi para as pessoas que estão aqui no ao vivo, tá?
Um abraço, Daiane Camargo, Natália Alencar, Marcos Vinícius, a Levina Bianca, a gente chama ela de Bianca, tá? Beijo, Bianca. Daniela Braga, Babá Alex, Melinda, que nos auxilia aqui tecnicamente os dois. Mandar um forte abraço pro mestre Velasco. Eu quero que o senhor pegue sua agenda aí, marque também pro senhor vir aqui participar do nosso podcast, tá? Pra gente bater um papo. Marcos Rodrigues e o Babá Junto Molu, né? Olha, pedindo a benção aí com a gente, abração. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se vocês não estiverem entendendo nada, pergunta aí que a gente vai lá e reformula. Tá bom? Bruno, e esses recortes que a gente vê do culto da santeria, que dá pra nós aqui no Brasil, a gente acha que eles invadem o cemitério, tiram os corpos, passa perfume, levam um morto pra casa. Como que é isso? Você teve lá no Dia dos Mortos? Sim, eu estive na festa dos Dias dos Mortos, mas é um pouco diferente. Na verdade, a tradição pré-hispânica, o culto a Mictlantecuhtli, que é a Santa Morte, que é 3.000 anos antes da chegada dos espanhóis, eles já tinham uma grande veneração pela Senhora do Submundo, né? Pela Senhora que recebe, que nos conduz à morada final. E ela é muito amada. A Santa Morte é tratada com muito carinho, com todo muito mundo cuidado. querendo uma boa morte. Todo mundo a trata com muito cuidado, com muita cautela e respeito. Mas é um carinho mesmo, é uma coisa amorosa. Você ouvir as músicas, para ela você vai ver que é uma coisa muito carinhosa. E o que eles fazem? Eles vão no cemitério e limpam os ossos dos seus antepassados. Então não é uma profanação, senão um acordo prévio. Mas eles levam, porque tem gente que tem fala assim, e fulano morreu com a panela no fogo. Então, para poder, dentro do culto da santeria, a gente escuta isso. Para poder passar, teria que levar ele lá e terminar de fazer a comida que ele estava fazendo e servir. Você ouviu disso lá no México? Ou é uma visão que nós brasileiros temos por causa dos desenhos, né? É muito vasto e rico. Então, a necromancia no México, lato sensu, é muito vasta. A gente tem que pensar que na costa noroeste da África existe um fluxo muito grande de escravizados que vêm do Congo, da parte noroeste, que passam que são os congoleses sobretudo, e que levam esse legado para Cuba, onde é o berço da santeria e do palo mayombe, que pouco se fala, mas que tem uma ligação muito mais próxima com a morte, com a necromância, do que a santeria. A santeria é muito mais próxima do candomblé, né, o culto a ancestrais divinizados. Lá eles tratam com inquices e eguns com muito mais regularidade, como dentro do palo mayombe. A primeira vez que eu vi esse palo mayombe, né, aquele povo que tem uma coisinha que eles incorporam no trem e aí eles cortam a língua e bebem o sangue. Isso aí sim, isso tem muito também na Venezuela, o culto a La Reina Maria Leonça, que tem os vikingos, que eles chamam, que são vikings mesmo, que tiveram uma história no desenvolvimento lá da sociedade venezuelana. Inclusive tem o Michael Taussig, escreve muito sobre isso, e ele que traz esse conceito de anticolonialismo que eu tenho tanto utilizado nos textos, né? Porque eu acredito que mais do que apenas rechaçar em certa medida a cultura colonial, a nossa potência está em ter um repertório inédito e levar isso como eventualmente uma oposição ao pensamento imposto pela violência colonial. Né? E assim, reverenciar os nossos mortos, os nossos antepassados, e usar os nossos ritos e as nossas heranças indígenas africanas é uma forma de resistência, é uma forma de oposição e de inovação do ponto de vista espiritual também. Nessa sua caminhada você encontrou os anveguetos, babás eguns? Lá tem também, é bom diferenciar, porque a santeria geralmente no México, vou falar mais especificamente do México, tem essa divisão, é mais a regra de Oxá, que embora também algumas pessoas tratem, e também existe uma troca, assim como a gente vê no candomblé aqui no Brasil, pessoas que conhecem aspectos da quimbanda e de outras tradições, e que, como eu estava falando do fluxo para Cuba, né? Em Cuba acontece essa mistura muito grande entre o povo banto e o povo iorubá, né? Que são a santeria, a regra de Oxá e a regra de palo, que é o palo mayombe, brilhumba, quimbiça, e são as três regras, e palo monte, que são as regras de palo, que são mais necromantes, eles trabalham com mortos, inquices. Alguém leu para você, osso humano? Olha, eu não fiz consulta com o pessoal do palo mayombe lá, eu interagi com eles, fiz alguns registros, mas eu pretendo até, dando spoiler, retornar lá para trabalhar o palo mayombe especificamente. Eu fiz mais trabalho junto com a santeria.
Que era o objetivo, né, inicial. E a Santa Morte, que é Lucero. Bebe alguma coisa? Tipo, aqui tem o Santo Daime, no rito da santeria, serviu algum tipo de bebida? Não a bebida enteógena, mas eu consumi outros tipo licores, canha, eles tomam às vezes, assim, nos momentos de sociabilização, não ritualmente. Mas as entidades bebem, alguns bebem geralmente, como por exemplo Jesus Malverde, que é um equivalente a seu Zé Pilintra aqui. Jesus Malverde incorpora, igual aqui numa gira de Umbanda, como se fosse isso. Jesus Malverde é um santo popular, que ele é um santo defensor dos narcos, inclusive. Ele é retratado com uma folha de maconha atrás, tem alguns eu tenho, pega ali a imagem dele ali que a gente já mostra. E eles usam em terra durante a incorporação essas armas ou é simbólico, é espiritual? Em alguns assentamentos tem, né? Mas tem mais na Venezuela o Ismael Sánchez. O Bruno trouxe, esse aqui é o Jesus Malverde. Jesus Malverde, não sei falar espanhol, o Bruno sabe, mas a gente também não entende direito. Jesus Malverde. Jesus Malverde, ele cuida das folhas verdes. E dá conselhos como se fosse uma entidade. Sim, ele faz festa, ele toma muita tequila, distribui tequila para as pessoas. Olha só, e tem uma moedinha e tem dinheiro na mão, ele traz gente. muito ouro, muita plata. Então, meu velho, olha, traga muito ouro, Ixalá pra dentro. Isso dentro do culto da santeria? Então, aí, por isso que eu acho que é importante discernir. Lá existe uma miscelânea de culto, que é o que algumas pessoas genericamente chamam de santeria, é o que a gente fala macumba, né? O povo de macumba, aí tá falando de candomblé, tá falando de umbanda, tá falando da macumba carioca, tá falando de várias tradições, mas na verdade são generalizadas. Assim seria talvez o equivalente tautológico à palavra santeria. Mas via de regra, santeria serve para retratar a regra de Oxáque, como o candomblé, que são iorubás. Agora, aí temos outras coisas, né? Por exemplo, como culto ao verde. Aqui, né? Aí vai ter nas vertentes. As vertentes, as ramificações, perfeitamente. Cultura popular. E então, assim, o Jesus Malverde, não, eu estava falando de outra coisa, né? da síntese cultural. Então, assim, da costa noroeste da África, os bantus e os iorubás vão para Cuba, onde de Cuba tem um laboratório humano assim, de trocas culturais, um processo de transculturação, como chama Fernando Ortiz em 1940, e que daí vão ao México, onde ela é reubicada, relocalizada, a santeria e o palo mayombe, ganhando novos traços e enriquecendo o sentido a partir das heranças pré-hispânicas do povo mexicano. Mas quando você chegou lá no Dia dos Mortos, no festejo, você passou a noite todinha dentro do cemitério, todo iluminado, um monte de pessoas, flores, igual a gente vê nos desenhos animados? É assim mesmo, só que eu não passei a noite inteira lá. Mas tem essa visão, e entra lá embaixo, nas tumbas, igual no desenho? É um rito muito familiar, então é muito comum que todo mundo tenha pelo menos um pouco de culto aos mortos. Você vai achar em toda a cidade, o México é muito artístico, assim, banha de cores e sentidos. Então, até em fora de festividades, é tudo muito colorido. O que a gente vê nas salas, às vezes, de criança, sabe? De Manuel Castias, recortam letras com papel machê e tudo. É muito comum um restaurante que você chegar, ter umas letrinhas, fotos de família, flores de papel, e muito adornado, tudo muito adornado. Os caminhões parecem os caminhões da Coca-Cola, cheio de neon e luzes e pisca-pisca, isso o ano inteiro. Então o México também tem uma cultura muito grande com flores. Várias épocas do ano tem várias flores diferentes que são compradas e dadas para as pessoas, e ofertadas também. Então existe o cepatio, eu não dou conta de pronunciar, me desculpem, é uma palavra indígena, mas cepatio, que é uma flor laranjada, muito cheirosa, o cepatio, e essa flor de cepatio, ela é desfolhada muitas vezes para fazer o caminho do cemitério porque assim, antigamente não tinha um panteão, que é o cemitério, né? Eram enterradas ali em casa, assim, no quintal. Então existia também, assim, muito antigamente, uma tradição de fazer um caminho de flores até a casa, da casa à cova, à tumba, para que o morto viesse. E ali se coloca uma foto de um altar. Esses caminhos. Sim, aí hoje, assim, da maneira como eu vivenciei, tinha uma grande... foi o aniversário da Mixi Cassiuara, né, da Santa Morte, que é o Dia dos Mortos, é o aniversário dela. Então foi uma procissão, com umas Santas Mortes desse tamanho, uma peregrinação com centenas de pessoas, carro de som. Eu estava numa cidade do interior. Você presenciou alguém tirando o corpo, limpando o corpo? Eu não fui dentro do panteão porque eu estava fazendo registro de uma comunidade em específico. E essa comunidade foi até o cemitério, fez lá uma reza, uma oração, cantou umas músicas e saíram em peregrinação até o templo.
onde tinham fechado a rua e tinha também foram um carro de som, um som jarocho, é como que o México é muito afro-indígena, perdão, ele é muito rural indígena, como diz a Sheinbaum, né, a presidenta. O México é rural indígena, então é como o sertanejo daqui, os mariachis assim, tocando, músicas parecem um sertanejo para aproximar, né, só que com a temática da Santa Morte, honrando a Santa Morte. E aí tem um festejo depois, eles distribuem uns licores, uns combos, tem muitos tamales, que é tipo uma pamonha assada. E eles montam um banquete mesmo para os mortos, com bolo, sim, com pães, carne, cerveja, tequila, bebidas, velas, flores, frutas. Sim, são grandes altares muito bonitos. Aqui no Brasil, a Yalorixá, ela vai vestir, né, o ojá, a colocar na água, colocar a saia. E a visão que a gente tem de lá é aquele chapéu mexicano. Então, quando você vai no culto da santeria lá, que seria um candomblé, mais ou menos assim, esses sacerdotes, esse povo está com uma roupa ritualística ou já roupa parece a roupa do axé mesmo. Ojá, sim, roupas brancas, turbante. Porque assim, parece que você está num candomblé. Igual, assim, as pessoas acham que o turbante é usado somente pela população negra, e não é. A Índia usa turbante, a Arábia usa turbante. O turbante, ele é um instrumento ligado à espiritualidade em geral. Tudo que é ligado à espiritual, as pessoas usam turbante. Porque na maioria, independente das religiões, eles acreditam, né, no Ori. Né? Todos eles, e a maioria dessas pessoas são espiritualizadas, elas cobrem a cabeça com turbante. Então, às vezes, eu acho, assim, no Brasil, eu acho muito hipócrita quando a pessoa fala assim, você não pode usar turbante. Eu sei que dentro do candomblé a gente pode usar turbante porque a gente passa por ritualística, como o bori, que é o momento onde você é coroado com o turbante. Você pode usar. Eu posso usar porque eu fui raspada para ser pertencente a uma comunidade tradicional de matriz africana, né? Mas isso aí é meu rito religioso do porquê eu uso o turbante, para cobrir meu ori, né? Então, acredito que todas as pessoas que são iniciadas ou pertencentes a alguma tradição religiosa que pegue o turbante, ela fez por merecer aquele turbante. E o turbante tem um significado espiritual. E eu acho incrível que o turbante ele existe nas mais variadas culturas e religiões. Então, eu acredito que seja uma indumentária que deveria ser muito estudada. Sabia? Sem dúvida. Quando a gente vê os desenhos, né, ligados à Santa Morte, aí a gente vê um prato lá que parece que é um preá assado inteiro, assim, na chapa. Você comeu o porquinho da Índia, o preá assado? No dia que eu fui, eles bateram uns animais enormes, bem grandes, assim mesmo. Tipo assim. Quais animais? Boi, porco, vários... tem aqui no Brasil essas coisas. Sim, Boi, e a matança, eles usam tudo. E é uma coisa muito interessante de falar, eu acho que é uma informação que você vai gostar. A forma como os deuses... pré-hispânicos, astecas e maias consumiam a sua energia, revitalizavam através do sangue. E o sangue tem que ser vaporizado, tem que ser esquentado e evaporado. Então, é muito comum, por exemplo, os sacerdotes naquela época, eu fui em alguns museus, então os astecas e os maias usavam vários alargadores, assim, e eles mesmos se cortavam, às vezes, para oferecer sangue próprio para o fogo. E o fogo vai sublimar e esse vapor é o que traz o poder para a entidade, traz a realização. Tem uma analogia com os nossos cortes, né? Porque a gente acredita que bata quente ali no espiritual. E tem gente que até coloca fogo antes e depois. Mas na verdade isso aí também está ligado à parte onde a gente prepara os axés, né? Porque os miúdos, eles têm uma concentração de sangue, fígado, pulmão, coração. Tem uma ligação, né? Sim. É isso. Então, a partir do momento que você leva para o fogo, que você, né, dá lá a dourada, né? Eu achei muito legal que eu fiz um vídeo, o Santa Morte e o culto a Mixicatzihuatl, e a gente lançou 6 minutos, um pequeno curta-metragem, e nesse vídeo tem um momento que tem uma criancinha num círculo de folhas, que é um círculo, um pentagrama no chão, com várias folhas verdes, todo mundo de branco, e no escuro tocando umas músicas xamânicas, né, meio indígenas e tal. E aí tem uma criancinha lá dormindo e 2 mulheres, uma até teve uma possessão, essa parte não está no filme, mas é uma cena bem forte, alguém tendo uma possessão e você acha um exorcismo, assim, uma coisa muito forte. E aí
acontece eu vi uma cena que eu filmei, tá nesse vídeo, eu convido vocês a verem nessa cena específica. Fala que o tá nome rolando. do vídeo aí, pessoal. A Santa Morte e o culto à mística sacerdote. Se puder colocar o cartaz pro pessoal ver, por favor. Aí, nesse vídeo, tem uma cena que está a imagem do cartaz que o pessoal tá vendo, e que tem essa criancinha recebendo uma proteção, e tem um balde, um porrão de cerâmica cheio de elementos assim que parece, eu não sei explicar, mas um sebo com órgãos e outras coisas, e está em chamas, né? É um fogo, uma labareda. O sacerdote vem e passa por isso e vai até o sócio, vai até uma parte que tem lá no fundo com umas outras potências que estão lá guardadas. E ele volta com um sininho. E no que ele volta tocando, hermano Alan, bendiciones, talvez esteja aí com nós outros. E ele vem com um sininho tocando, e quando ele passa pelo sino, pelo balde de terra, né? Cara, essa labareda sobe 1 metro. É uma coisa incrível, porque eu não sei explicar isso do ponto de vista. Você falando, parece aquela série lá do Chester, quando eles vão falar, ligar lá no inferno, aí sobe. Cara, é incrível, porque eu não sei explicar. Talvez tinha ali guardado uma reserva de combustível em alguma coisa dos elementos que estão ali, mas é muito sincrônico, porque ele vem lá de dentro, assim, ele passa pelo fogo, tá tudo normal, ele vem com o sino tocando esse sino, quando ele chega no negócio, ele não joga nada, não dá tempo, mas o fogo dobra de tamanho assim, e é assim, eletrizante. Mas tem energia. Eletrizante. Mandar um beijo aqui para as outras pessoas que acabaram de entrar. Bianca Martins, obrigado por estar nos acompanhando. Adriana Sena. O Alex falou o quê? Que aqui no Brasil temos a Jurema, onde os espíritos e entidades vivem por aqui. E no México também possui algo igual. Que era sobre o que o Bruno estava falando. Mas respira. Essas entidades que descem lá, tiveram vida lá, por exemplo, esse aqui lembra muito seu Zé Pilintra, né? Que teve o culto ou lá no Pernambuco ou no Rio de Janeiro. Então esse malandro, ele né? Veio de Colhoacán. Aí ele foi um egum que viveu lá, sim, isso seria exatamente a pergunta, né? O chefe do cartel de Sinaloa. Ele era do cartel de Sinaloa, ele era um ladrão, um bandido, né? Só que um bandoleiro. Ele era também uma figura muito popular, era como Lampião, um temido, respeitado, benevolente e com uma moral entre as pessoas, mas muito temido. Então, assim, de Culiacán ao Colosso, de Costa Rica a Dorado, que vive Jesus Malverde. Ele roubava 2 cidades ao mesmo tempo, com 20 quilômetros de distância. Ninguém sabe como ele pôde fazer isso. Continuando aqui, mandar uma boa noite para Lindaura Alves. Marcos Antônio Pereira Vicente. A Lindaura falou, te amo, é sua mãe. É minha mãe que tá aí do outro lado. Então manda um beijo para ela, que a nossa mãe nos acompanha, é muito importante. É, muito importante. O Alex aqui, ele falou sobre o turbante, que é usado por diversas culturas e religiões, incluindo muçulmanos, sikhs e alguns grupos religiosos como o candomblé. Em algumas regiões também do Oriente Médio, Ásia e África, o turbante é usado como parte do traje tradicional ou como um símbolo de identidade cultural. Motumbaxé Motumbá, Lindaura, muito obrigada por estar nos acompanhando. Aproveitando que a mãe do Alex está aqui também, quero mandar um beijo para minha mãe, Graceli. Ela sempre acompanha aí também. Eu vi a sua foto na fogueira do dia agora, né? Dia 24, os ciganos, que lá era seu pai do lado? Não, é um amigo meu que também é descendente de ciganos. Ele faz uma festa para Santa Sara todos os anos. E aí esse ano a gente foi participar com ele. Tanto é que eu não fiz toque aqui em casa no sábado, pra gente poder prestigiar a festa dele. Lá ele faz uma reza pra Santa Sara, aí a gente louva a Santa Sara, canta pra Santa Sara e depois a festa continua, né? Com refrigerante, muita comida, muita alegria. Tem uma mesa de doces assim pra Santa Sara, sabe? E tem a imagem dela com vela. E eu, assim, me senti muito, muito feliz. Tem os pedidos, tem a fogueira,
Porque todos os pedidos que você faz para Santa Sara, depois vai para a fogueira, aí todo mundo dança em torno da fogueira. A gente vê uma certa sintonia entre as religiosidades, né? Sim, isso é muito sim. bacana. Essa pessoa, ela não é um bandista e nem é candomblessista. Ela é uma espiritualista, né? E ela tem esse compromisso todo ano com Santa Sara. E eu acho isso importante, né? Porque, por exemplo, eu também sou descendente cigano, né? Meu bisavô era cigano por parte de pai. Então não tem como. Quando a gente fala sobre ancestralidade, igual do candomblé, o meu filho até fez um exame de DNA ancestral e eu achei incrível, né? Que ele é filho de japonês e veio os 14% da Amazônia, porque eu já sou uma mistura, né? Mas a minha mãe nasceu em Manaus, então veio 14% e vem a cidade ainda. Veio o país da América. Hoje tem o site, você paga o seu mapeamento genético. E ele pagou. E sabe o que eu achei incrível também? Porque veio, né? Ele é filho de japonês, então veio asiático, depois veio a parte da América. Eu abri a América para saber o que era e tava lá, Amazônia. Né? Achou mesmo. Achou mesmo. E mais embaixo vem um percentual de África. E isso eu achei muito interessante. Por quê? Porque com certeza faz parte do meu DNA, né? Então a gente é realmente pardo, entendeu? A comprovação. Eu fico vendo um monte de gente debatendo sobre a parditude, né? Mas eu acho que ninguém tem que debater, acho que tem que pedir o exame de DNA. Porque como que a gente fala sobre ancestralidade se você não tem como comprovar sua ancestralidade? Então, meu amigo, pegue seu DNA, vá lá, coloque. Quando alguém fala que você não é pardo, porque o pardo não está falando só sobre o negro e o branco. Todo pardo é a mistura de raças, né? Então ali você vê a mistura de asiático com América, que é a Amazônia, com África, você entendeu? Então assim, são misturas que às vezes a gente sabe que tem, mas ele tem uma comprovação, né? Porque é muito difícil hoje em dia a gente como brasileiro andar no meio da rua e ser julgado. Eu acho muito triste quando eu abro a internet e vejo alguém colocando, nós de candomblés colocando branquitude. Meu amigo, nós fazemos um culto ancestral, né? Não é um culto atual, o culto não é para mim, né? Não estou me cultuando como branca, o culto é para o nosso ancestral negro, o culto é para o nosso ancestral índio, o culto é para o nosso ancestral cigano, você entendeu? Então, eu acredito que as pessoas, elas têm que estudar um pouco, entendeu? Para poder fazer conteúdo para a internet. E se você não sabe qual que é seu forte aí dentro da internet, como que você vai usar essa parte audiovisual, como pessoa de terreiro, vem fazer o curso, o segundo curso de autorretratação, de audiovisual, de terreiro, para você entender essa diferença sobre patrimônio material dentro do terreiro, para você entender aí quais são, né, todas as regras, as leis que você pode estar se utilizando aí também dentro do terreiro. Vem também ver as ferramentas, né, que essa parte do Bruno que vai estar falando sobre todas as ferramentas que você pode utilizar para fazer um material, né, do seu terreiro, né? E eu não estou falando, gente, só para o material para você colocar só no Instagram, ou só no YouTube, ou só no Facebook, não. Eu estou falando sobre materiais para você fazer documentário, para você fazer filme, para você fazer um curta-metragem, um longa-metragem, entendeu? E aí, não é que a gente está colocando a nossa ancestralidade, a nossa religião, a nossa crença como folclore, não. A gente está colocando a realidade, entendeu? A nossa vivência cultural e religiosa como forma de colocar em filme, em documentário, são registros, documentos. Inclusive, eu queria convidar o Bruno uma hora para registrar um trabalho de quimbanda meu dentro da Calunga. Olha. Para poder colocar esse quezinho também nesse seu trabalho, nessa sua história. Eu acho que a gente poderia também ver, porque vai ter o evento do Laroyer agora é mês de junho, né? Quem faz é o Pai Alan. E aí a gente está apoiando, o Movimento Agô está apoiando, o Amantes da Quimbanda está apoiando. Esse evento vai ser na porta, do lado de fora. Na porta do cemitério. Mas eu acho interessante a gente registrar. É uma forma de ir chegando lá. Sim. Não, a gente tem que registrar também, mostrar a importância. Toda religiosidade costuma trazer um dualismo, né? Tem um dualismo. Existe algum consorte que acompanha a Santa Morte na santeria?
algum santo que é segredo, que aqui no Brasil a gente não... Porque eu dormi com os ciganos e eu descobri qual é o santo que acompanha Santa Sara. Eles falaram, olha, tá aqui no altar, tem é o Santo Inês, está junto. Nessa cultura que eu dormi lá com eles. E aí tem algum... Sim. Quem? A Mixecacihuatl, que é o nome asteca dela, ela acompanha o Mixecaci... Eu não dou conta de pronunciar, mas é como o nome dela sem o I e o TL no final. Mas ele é o senhor do inframundo. Ele é o senhor do inframundo. E ela é a senhora do inframundo. Ela que conduz as pessoas até o Mictlan, que é o inframundo, onde a gente, depois de morrer, fica 4 anos. Por exemplo, uma pessoa que morre, antes dela ser cultuada pela família dela, ela tem que passar 4 anos. Eu, por exemplo, tenho familiares mortos, eu não acendi vela para eles, assim, não cultuei, não ofereci nada durante 4 anos. Para dar o tempo deles passarem pelo que a gente chama de purgatório. São vários níveis, e cada um desses níveis, eles se descrevem muito bem, dizem respeito a aspectos da vida que são purificações por espírito. Porque, por exemplo, até mesmo dentro da cultura, né? O Bardo Tudor, que é o livro dos mortos tibetano, lá também, durante 45 dias, eles aconselham que a família nem chore, porque é um processo de transição que às vezes o espírito nem sabe que está morto. E se você começa a ficar numa vibração de sofrimento muito grande, você tira aquele espírito do caminho dele, né? E aí ele sentiu o seu sofrimento, e você é um ser amado, um ente querido, que ele tem uma ligação, e ele vem. E aí ele perde todo esse percurso, todo esse caminho, né? E tudo que a espiritualidade poderia realmente estar oferecendo para ele. Como se fosse um descanso, uma paz, ou então uma evolução. Então, acredito que por isso que tem esse preceito de 4 anos. Sim, é muito interessante como diálogo, né? Nas outras, você teve lá no Kibaio, que você falou um nome chique para ele, que a Yá perguntou, onde tem a incorporação, que eles se flagelam. Você passou? Não, na verdade, como eu tenho estudado religiosidade latino-americana, eu vi mais disso na Venezuela, no culto à La Reina Maria. Mas não participou? Religião Maria será ainda não. Mas pretendo. Tá aí para um pós-doutorado. Porque tem uma curiosidade quando você for lá. Aqui tem uma santa católica, que é a Nossa Senhora Rosa Mística. Ela traz 3 rosas, assim, uma azul, uma amarela e uma branca. E dizem que seria o sincretismo ou a analogia da santa que você falou, Leonzia, qual o nome dela? Maria Leonza. Que usaria as mesmas cores, o azul, o amarelo e acho que o branco nas rosas. Ela é retratada como uma mulher forte, bonita, nua, sobre uma anta. Ela tem inclusive uma grande escultura dela bem na capital da Venezuela, e com um osso de bacia feminina nas mãos, assim. Então ela está em cima de uma anta nua, com os seios afora, assim, uma mulher muito bonita, com metade indígena, metade branca, e ela está segurando acima de sua cabeça um osso de pelvis, um osso de quadril, assim. Como a gente está falando muito de santa, por exemplo, vocês já perceberam que é tipo Nossa Senhora. A Nossa Senhora, o nome que ela recebe é de acordo com a região que ela aparece. Vocês perceberam que nunca aparece Jesus ou Deus? Só aparece Nossa Senhora. Agora vocês já pararam para pensar sobre isso? Que a Nossa Senhora aparece em várias culturas, várias religiões diferentes, vários países diferentes, e a única coisa que muda é a vestimenta e o nome que ela recebe é de acordo com a região que ela aparece. Elas são muito utilizadas como um propósito de forjar pensamentos nacionais. Por exemplo, no México, a Virgem de Guadalupe, ela teve um papel muito importante, sobretudo previamente à Revolução de 1910, foi antes, mas para juntar um pensamento nacional. Existia uma diversidade étnica muito grande no México, e existiam revolucionários vindo dos Estados Unidos, da Itália, da França, vários lugares. Então existia uma necessidade, às vezes, até como um critério de establishment de um Estado-nação, de um símbolo englobante. E a Nossa Senhora de Guadalupe, as aparições dos ninhos, foi politicamente utilizada muito para construção desse pensamento nacional, dessa identidade nacional. Assim como a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é a nossa padroeira. Mas eu posso falar uma coisa? Por exemplo, eu sou devota
de Nossa Senhora de Fátima, sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Depois de adulta, e quando eu era criança, era devota de Laura Vicunha, que foi a primeira santa, ela e Nossa Senhora, que eu pedi a cura da minha mãe. Eu era muito pequena, minha mãe teve uma doença gravíssima e eu pedi, e minha mãe se curou. Mas olha que engraçado, aí eu lá pelos 30 anos tive uma experiência com Nossa Senhora de Lourdes. E quando foi em 2023, eu não conhecia Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fui para São Paulo, fui não é oratório, como é que a gente chama? De São Judas Tadeu. O santuário. Eu fui no santuário de São Judas Tadeu lá em São Paulo. Fiz as minhas novenas lá junto com a minha mãe. Minha sobrinha estava indo fazer uma cirurgia de risco. E eu aproveitei, fiz a novena com São Judas Tadeu e pedi também a minha melhora, né? Que eu também tenho algumas doenças aí que são genéticas, na célula, entendeu? Então não é uma coisa que tem um remedinho, você toma e tal. E eu tive uma crise em São Paulo. Fiquei 3 meses em crise. E durante essa crise já, eu estava muito ruim, eu tive uma experiência com Nossa Senhora de Guadalupe. Só que eu não conhecia. E você falando agora, acho que me deu até vontade de chorar quando você falou de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu estava muito mal, com muita dor. E aí eu não estava dormindo. Alguém pegou a minha mão e começou a apertar minha mão. E eu reclamei, olha só, gente. Eu falei, ai, você está apertando minha mão, tá doendo, eu tô com muita dor. Aí ela falou pra mim assim, você não está sozinha. Todas as vezes que você precisar, você pode me chamar. Aí eu falei... Uma manifestação, uma aparição? Foi uma aparição segurando a minha mão. E aí eu falei, mas qual que é o seu nome? Porque eu achei que era um espírito, eu sou muito acostumada a bater papo com espírito. Eu sempre falo isso, as pessoas acham que é brincadeira. Bruna, ela falou assim, também faz parte do meu cotidiano, não te julgo. Aí eu pensei que era um espírito, entendeu? Porque às vezes eu deito na cama, quando eu tô com muita dor, e os espíritos começam a bater papo comigo, e às vezes até falo pro Alex, entendeu? Às vezes não, quando é aleatório. E aí começou a apertar minha mão, eu falei, ai, minha mão tá doendo. Aí ela falou, não, eu tô apertando só pra você entender que quando você precisar, você pode me chamar, que você não está sozinha, eu tô aqui com você, tô segurando sua mão. Aí eu falei, tá, eu falei, qual que é o seu nome? Eu me pensava qual que era o espírito, né? Aí ela pegou e falou assim, ó, meu nome é Nossa Senhora de Guadalupe. Quando ela falou isso, pronto, Bruno, eu fiquei chocada. Porque era uma santa que eu nunca tive nenhuma conexão, que eu nunca conversei com ninguém sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que eu não sabia nem a reza, nunca tinha feito uma oração para ela, e eu fiquei chocada. Falei, não, desse trem não deve ser normal, porque eu achei que isso era um espírito, tipo, ia falar, Maria Padilha, eu tô Rosa Caveiro, então ia falar, não é a Cabocla, entendeu? Não é a Preta Véia, não. E aí eu peguei, corri, isso gente, era umas 5 horas da manhã. Eu peguei, fui no grupo da minha família e falei, gente, eu acabei de ter uma conexão com Nossa Senhora de Guadalupe e eu não tenho conexão nenhuma e nem a minha família, né? Eu falei, mas eu quero registrar aqui. E eu tive uma melhora. Minha crise sumiu, entendeu? Eu não pedi nada. Ela simplesmente foi e falou, se você precisar é só você me chamar, né? Lógico que eu não vou chamar aleatoriamente, entendeu? Mas eu fiquei chocada e é uma santa hoje que eu tenho uma devoção e tenho um carinho. E é uma santa que toda vez que fala já me transborda emoção, assim, você entende? É algo que não dá pra descrever, mas eu fico pensando, gente, como é que a gente que é tão espiritualizado, como que a gente que vivencia, só vive dentro do terreiro igual eu raramente vou na igreja, só vou pra acompanhar minha mãe, eu sou uma pessoa que eu respeito todas as fés de cada pessoa. Eu falo para as pessoas que eu sou universalista, eu não tenho problema com religião nenhuma, eu tento não ter problema com pessoas nenhuma. Se as pessoas querem estar perto de mim, eu estou perto da pessoa. Se a pessoa não quer estar perto de mim, eu respeito a fase da pessoa, né? Porque ninguém é obrigado a gostar de mim nem de me amar. E eu tenho muita coisa para fazer aqui na minha vida, porque a vida, gente, ela é única e a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer. E eu tô falando isso por quê? Porque a gente falou de Nossa Senhora da Boa Morte, porque a gente falou sobre
a Santa Morte, porque a gente falou sobre os cultos, porque a gente está falando sobre espiritualidade, porque a gente está falando sobre curso de audiovisual, e aí a gente chegou na parte de Nossa Senhora. E a gente falou sobre aparições de várias formas femininas, né? E aí eu falei, vocês já perceberam que sempre o que aparece são formas femininas? Nunca aparece Deus nem Jesus, sempre é uma forma feminina. E o Bruno tocou exatamente no nome da última aparição e conexão que eu tive. Então eu precisei falar, porque não era coincidência. Mas né? você compartilhando, a gente traça coisas entre todas as religiosidades. Existe uma sincronia. Quando, para mim é um malandro, né? Eu sei que não é assim que é visto lá, né? É sim. O Jesus da maconha aqui, qual é o nome dele? Jesus Malverde. Malverde. Está em terra. Nesse culto existe a presença de Exus e Pombogiras? Eu vi aqui atrás. Ele tem uma semente, ele tem os fundamentos também. Mas nesse culto existe a presença vários de Eguns, várias entidades. Não são tratados como Exu e Pombogiras. Lá eles não chamam nem Exu de Exu, chamam de Eleguá. Eleguá. Dificilmente vão chamar de Exu. Às vezes chamam, sim. Mas se escreve em vez de X, eles com SH, Exu. Mas tem a presença dos garfos, a cor preta e vermelha, sim, tridente, as mesmos traços. Sim, claro. Os Eguns, não, assim, a gente tem as linhas de trabalho no Brasil que são diferentes mesmo. A gente sistematiza tudo preto e vermelho, os tridentes. Lá, os Eguns, que são evocados, que viram entidades, eles mantêm a sua estética original. O Malverde geralmente é retratado de azul, de vermelho também, de branco. Você falou sobre a légua. Aqui a gente tem o povo de légua, né? Você já ouviu falar que são algumas entidades que são características do Maranhão? Que dizem que não morreram, na verdade, sim, é uma conexão. Como se eles se encantaram, né? É como se eles tivessem se encantado na hora de morrer. E se a gente começa a fazer uma analogia, você já viu que parece que está tudo conectado? Os nossos ancestrais são comuns. Eles servem as comidas lá dentro. No Alguidar, no Eberó, como se fosse aqui? Depende do culto. Na santeria, reitero, na regra, eu vou falar em português, regra de Oxá ou regra de Orixá é muito parecida. As músicas que a gente canta no candomblé são as músicas que eles cantam lá, com um sotaque um pouco diferente. Eles puxam o Yorubá com uma acentuação e uma oitava acima. Quando a gente canta mais grave, eles cantam mais cantado assim. Embora a gente tenha canções que cantam assim. Mas dá pra reconhecer. Dá, eu cantei junto. Sério? Juro. Que bom. E aí, o trânsito é diferente. As danças, por exemplo. Os alguidares. Tem. E as danças são diferentes. Isso eu percebi que, pelo menos nos 3 templos de santeria que eu fui, de regra de Oxá, baixou Iemanjá, Exu. Lá é uma coisa mais, como é que eu vou te falar, mais tribal. Menos sistematizado que o nosso. Entendi. Segundo a minha breve experiência junto com a regra de Oxá. Você viu mais de uma Iemanjá em terra? Não. O povo fala muito disso no Brasil. Porque lá fora é uma incorporação por orixá, uma pessoa só. E aqui a gente faz várias, né, ao mesmo tempo. Aqui acontece, né? Mas assim, por exemplo, quando é em obrigação, geralmente eu mando subir as outras e deixo só quem tá tomando obrigação. Agora, quando não é obrigação, é só uma festividade, tipo o Ipeté de Oxum. Aí todos os Oxuns vêm, entendeu? Porque é uma festa para elas. Mas se não for, não tem necessidade. Você estava falando sobre isso, mas eu acredito que isso faz parte do recorte histórico, porque, por exemplo, quando os negros vieram escravizados para o Brasil, eles foram proibidos de fazer a dança deles, entendeu? Então, eles... Isso é muito interessante. Eu acho que eles pegaram ali alguns movimentos eurocentrados pelos colonizadores para poder fazer uns movimentos que eles necessitavam. Porque eu acredito que sejam parte de mudras. Sabia? De movimentações padronizadas para evocação daquele encantado, né? Eu acho que não da forma com que eles aprenderam, mas se eles fizessem, acho que de uma forma muito iorubá, muito africana, seria proibido. E como eles usaram a analogia do orixá para com o santo católico, para poderem professar a crença deles, assim como aqui, né? Entendeu? Então eles tiveram também que fazer uma adaptação em relação à dança. Sim, e com relação a isso eu acho muito interessante que a gente fala terreiro, né? Porque que significa uma parte da casa, né? Assim, o terreiro é o quintal. É o quintal. Por quê? Porque
a primeira Constituição Federal, não era federal, né, no caso, a primeira Constituição do Brasil, era Brasil Império, impedia, institucionalizava a única religião permitida no Brasil era a religião do Império, que era a religião católica apostólica romana. Lá no México, como em todas as outras colonizações hispânicas, mas falar especificamente do México, que eu tenho mais propriedade para falar agora, a Lei de Reyes, que foi uma essa primeira codificação também, proibia da mesma maneira o culto público a qualquer coisa que não fosse da religião católica. Por efeito, a herança e o culto foi relegado ao ambiente doméstico, e como existem muitas deidades que são cultuadas junto à natureza, em ambientes externos, né, como os odés, etc., convencionou-se, eles não falam terreiro, né, eles falam templo mesmo, mas a palavra terreiro vem daí, né? Eu acho que eu até comentei isso no último podcast que a gente fez. É a origem, né, da palavra. Exatamente. Mas você acha que a Santa Morte primeiro pertenceu lá à Igreja Católica e depois foi se ramificando? Não, ela é pré-hispânica. Ela já é do antes culto. dos europeus chegarem, existe a 3 Mix mil anos, Cassioatl. ele citou. 3 mil anos antes. Ofereciam já sacrifícios. Ela incorpora para... Era um sacrifício humano? Era sacrifício humano? Inclusive, naquela época. Mas o candomblé também traz uma certa coisa com Oxum, aí vem a história, o mito do Acaçá, ou não tem isso, é um mito? Que o Acaçá já vem para abrandar, para substituir esses tipos de coisa. Mas eu acredito que a maior parte das tribos, vamos supor assim, tribos, eu acredito que elas sempre fizeram o sacrifício no sentido de quê? De às vezes não poder carregar aquele ser ali, entendeu? Na comunidade. Por exemplo, as tribos indígenas. Exato. Criança nascia com algum defeitinho, enterrava. Nascia gêmeos, enterrava. Às vezes a pessoa muito doente, enterrava, né? Sim, o infanticídio foi uma coisa negociada, inclusive pelos antropólogos. Inclusive o ofício do antropólogo de Roberto Cardoso de Oliveira, um texto que fala sobre a importância também de pensar a questão da ética, e a gente tem que respeitar a tradição cultural, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ética, como diria o Paulo Freire, a ética universal do ser humano. Então, em certa medida, é necessário eventualmente intervir em nome da ética pelo aprimoramento da qualidade de vida geral. Então, assim, existiam algumas comunidades indígenas que praticavam até pouco tempo, poucas décadas ou séculos, eu não tenho agora a informação para dar precisamente, o infanticídio, né? Quando criança nasce gêmeos, por exemplo, não podia ter gêmeos, um tinha que morrer. Então, mesmo que saudáveis, então isso foi uma coisa que foi negociada, e essa coisa de interação, fricção interétnica, interação entre povos diferentes buscando... A gente vê claramente uma evolução histórica, né, de todas as religiões. É complicado, essa palavra é muito complicada, porque ela já foi subterfúgio de massacre de muitos povos. Então, é difícil falar que um povo é mais evoluído que outro, mas eu acredito que a gente deve buscar, e se existe alguma coisa que é evolução, seria a harmonia, seria com a diversidade. Se existe, se me permite, a ousadia de supor o que seria mais evoluído na minha breve experiência de 29 anos de idade, seria essa busca por uma harmonia que respeita a diversidade e lese o mínimo de pessoas possível, se puder ninguém. Aí você falou de diversidade. Lá fora, esse preconceito, principalmente contra o gênero, né, no candomblé, que seria a santeria, é forte, porque aqui a gente tem cargos que só servem para o homem, tem cargos que só servem para a mulher, tem questões de casa para casa do homem não poder usar a saia e o contrário. Lá fora, como que é isso? Você viu? Eu acho que isso permeia a sociedade ocidental. Sim, existe, respondendo a sua pergunta brevemente, mais amplamente. Eu acredito que não tem a ver apenas com as estruturas elementares dessas religiões que foram transculturadas, mas pelo próprio processo de transculturação, pela interação entre as sociedades, considerando que a gente vive uma sociedade baseada na divisão de gênero. Então, embora isso não seja uma coisa muito africana, e existem alguns intelectuais que vêm discutir isso, a interação dessas populações mediadas pela estrutura social da sociedade em que foram radicadas essas populações, pela transculturação, pela modificação, incorporou esses aspectos dessa divisão sexual do trabalho. É mais forte então, existe isso também. aqui E, ou assim, lá? não tem propriedade para te dizer, mas existe. Uma pergunta. Lá o culto da Nossa Senhora da Boa Morte, Santa Morte. É Santa Morte? Boa Morte já é do Brasil. É no Brasil, porque eu estava pensando aqui. Sim. Aqui, por exemplo, a maioria são as mulheres que comandam, né, esse rito. Lá também é um culto
assim, específico, comandado por mulheres? Meu recenseamento foi, de certa medida, limitado para te afirmar isso, mas dentro de 4 espaços que eu acessei, 3 eram regidas por mulheres e 1 por um homem. Mas esse homem vivia com sua mãe e ela foi um catemaco, diga-se de passagem. Eu enfatizo o catemaco porque é mítico. Em qualquer lugar do México que você chegar e falar de Catemaco é a capital da bruxaria. E ele herdava de sua mãe essa herança. Então, ela vivia no templo. Ele era o protagonista de tudo. Ainda. Mas talvez ela que mandasse ele por trás, né? Porque era pra mim, é a mãe dele, cara. Todo respeito à mãe. Não vai não, é a mãe, né? Mas ele era o sacerdote, o sumo sacerdote da casa aí. Mas a maioria eram mulheres. Bruno, você foi na feira, nessa cidade, que é tudo de bruxo? Você passeou na feira? Olha, ele arrepiou. O que você viu nessa feira? Eu estava lembrando, na verdade, não de Catemaco, eu ainda não tive a oportunidade de ir lá. Mas um lugar que eu visitei que eu acho que é interessante, que vocês se viram alguma coisa sobre a morte, a Santa Morte, foi a senhora que vive em Tepito, lá na colônia de Morelos. Uma das cabronas, que ela é a figura mais icônica. E eu a visitei. Tepito, o bairro do Mano Chao, ele é o bairro mais perigoso da América Latina. Ele foi eleito como o bairro mais perigoso da América Latina. Criminalidade? Criminalidade. Só se pode ficar na rua até às 17 horas e só vá com acompanhamento de um nativo ou um segurança. Inclusive, foi lá que eu presenciei o primeiro milagre da Santa Morte. Sério? Estava eu na fila de uma liquachela, que lá eles têm uns vasos, eu ia falando, uns copos de cerveja bem modestos, assim, 1,5 litro. E bem melecados, assim, com coisa. E aí eu fiquei na fila e tal, e aí eu tava com uma câmera e aqui uma sacola, e a Santa Morte, essa Santa Morte. Ela que fez o milagre, né? E aí eu tô lá na fila. E aí por um momento eu meio que não senti, porque é um vulco-vulco cheio de gente, o som no México inteiro é altíssimo. Qualquer boteco é altíssimo, rachando. Eles têm esse costume de ouvir música alta mesmo. E aí uma coisa muito, a atmosfera cheia de estímulo, e aí eu tô lá na fila, e aí eu senti, mas foi uma coisa rápida. Aí quando eu senti, eu fui discretamente olhar, tava a Santa Morte com a Galdanha olhando assim, e o cara fazendo assim, saindo. Um velho fez o sinal da cruz e saiu. Então assim, ela me protegeu de um roubo, a Santa Morte, de um furto, né? Foi o primeiro milagre que ela viu. E ele me viu, assim, ele me viu. Só que na hora que ele foi enfiar a mão na sacola, que ele bateu o olho na Santa Morte, ele fez o sinal da cruz e saiu, entendeu? É só subir aqui. A espiritualidade entendeu a importância do seu trabalho. Ela é muito respeitada, a Santa Morte lá em Tepito, ela é muito respeitada. E lá em Tepito, não sei se você sabe, mas no México as armas são liberadas, né? Sério? Lá, sim, inclusive calibre grosso. Então assim, Changues é feira, lá tem a cultura pré-hispânica de Changue, de feira, assim, de barraquinha, de banquinha, em todo lugar você vai ver banquinha. Tepito é feito de Changues, de banquinhas. E tinha lá, assim, você vê aqui uma tabuleta com banana, frutas, tortilhas, fuzis, 380.40, armas de calibre grosso e regulado no Brasil, até para quem tem licença de arma lá. Sério? Facílimo. Me ofereceram arma várias Durante vezes. as sessões você viu essa Não vou pro México com armas? Calma, outro lado. Hã? Você viu ele lá? Olha, nas religiões... Não vou, porque se alguém me oferecer, eu falar, eu quero. O perigo é você gostar. Pra trazer, que ele não traz. Mas o problema é que lá os Yankees são terríveis, né? Os norte-americanos são... Eles que injetam... Eles são um grande mercado produtor de armas, são os estadunidenses, os imperialistas. E se o México não foi mais invadido, que já tomaram o Novo México, já tomaram Califórnia, tomaram um monte de estado do México, né? Isso na história recente. Então o México ele tem que se manter armado, porque senão os Estados Unidos invadem eles. Entende? A população armada é uma questão até política. Você viu a entidade armada em alguma sessão? Entidade não, mas eu convivi com várias pessoas que andavam armadas e algumas até se empolgavam, eles exibiam suas armas. Tinha um amigo meu lá, ele conversava depois emborrachado, assim, manejando a 380, eu ficava conversando com ele assim. A pessoa se bebe muito, aí pega lá no dedo por acaso. Pois é, eu já ficava desviando assim na capoeira, então eu não sou trouxa nem nada. Da flor? Você passou de... Já faz logo o caminho e pronto. Poxa, meu Deus. Assim, a antropologia de guerrilha, você tem que saber, tem que ter sangue frio, porque às vezes você não pode ofender as pessoas, tem que, sabe, lidar com a todo mundo diversidade armado, cultural. gente.
Vocês têm que tratar todo mundo bem lá. Dessas religiões todas que você entrou, saiu, aí foi, qual que você achou a mais pesada? Foi o culto agora lá no México ou aqui no Brasil teve algo... Pesada. É uma palavra difícil. Você sentiu pesado? Tá lá no meio de tanta gente com arma, assim? Ou o clima não era pesado? Eu tenho uma amiga que me descreveu como pesado uma experiência que ela viveu. Uma amiga cineasta, antropóloga, que estava lá fazendo trabalho, me contou uns relatos muito sensíveis, que eu não tenho autoridade para falar a respeito. Mas ela me descreveu uns rituais, não só os rituais regados a muita tequila, aí também tem, não estava exibindo, mas existia, obviamente. Porque é bom lembrar que Jesus Malverde, por exemplo, ele é um personagem que pertence ao cartel de Sinaloa. E é interessante porque os cartéis têm suas cisões, seus problemas entre eles, mas todos veneram e cultuam Jesus Malverde. Aunque seja ele de um cartel específico, ainda que ele seja... Lá tem o Miguel Camisa Preta? Olha, que não me recordo. Agora me falha a memória. Mas é a gente que está ligando ele a um malandro. Porque na verdade... O Camisa Preta é carioca, né? Porque na verdade lá ele remete a outra simbologia para o povo lá, né? A gente que está fazendo essa analogia, né? Mas você sentiu a atmosfera, então vamos mudar, mais densa lá? Eu vou te falar que eu era amigo das pessoas, mas eu vou dar um detalhe. Por exemplo, a Alicia, ela não vai ter problema com isso, uma sacerdotisa que eu conheci em Doutores, ela trabalhava abertamente como chama? Com o sócio. O sócio é retratado como o rei de tinieblas, ou o próprio Senhor da Escuridão, Lúcifer. Então existe sim muito culto, e tem grandes estátuas em várias lojas, em vários templos, inclusive no Templo da Santa Morte existe, mas é muito controlado, acesso a ele. Então sim, o satanismo é bem forte lá, bem forte. O Alec trabalha com Beelzebub, não é? Mas assim, eu acho que até a analogia que você fez, a forma com que a gente trabalha eixo Lucifer e a forma com que eles trabalham no dia de Lucifer lá, seja diferente mesmo. Essa ligação, esse contexto. Eu queria saber. Bora me conta aí como que é. Me conta aí como que é lidar com o Lúcifer aqui no Brasil, que aí o Bruno fala um pouco sobre a analogia lá do México, pra gente ver se pra gente na Quimbanda foi um Egum, teve vida, e hoje desce, né? Ali com uma finalidade, inclusive tem mais um eixo Lucifer, tem eixo Lucifer. É como se fosse uma corrente tipo Maria Padilha? É como se fosse uma corrente. Lá eles já trazem toda essa ligação com o lado escuro, né? Mesmo fazendo analogia ao Lúcifer bíblico, não é isso? Vale lembrar que a Santa Morte é um arcanjo também, considerado como arcanjo, né? Que é o Azrael. Enquanto o Lúcifer é outro arcanjo. Ela é o arcanjo que leva até a morte, e Lúcifer é o arcanjo que traz a luz. Então, ambos às vezes são cultuados nos mesmos espaços, mas em lugares diferentes. Olha que interessante, olha que interessante. Isso aí, ó. Pô, que papo massa. Menino, olha, eu falo que isso aqui não é um podcast, isso aqui é um bate-papo mesmo, entre amigos, entendeu? Onde rola água, rola café, entendeu? Daqui um dia eu vou botar um salgadinho aqui também pra gente comer, né? Mas é isso. Acredito que a gente já tem aí mais de 1 hora de programação. São 19h56. Vou pedir para cada um fazer suas considerações finais, para a gente poder ir encerrando. Mas eu acredito que você, que acompanhou aqui o podcast, compartilha esse podcast, gente. O podcast ele não é para ser assistido somente na hora ao vivo. Se achou o conteúdo legal, repassa, né? Não adianta ficar guardando só para você informação, repasse para outras pessoas. E é isso que eu peço, contribua com o nosso podcast dessa forma, entendeu? Você não precisa nem pagar para assistir. Olha a informação que o Bruno deu para vocês, entendeu? Ainda vai ter um curso gratuito, segundo curso de autorretratação, de audiovisual, de terreiro, neste sábado, a partir de que horas, Bruno? 14 horas aqui. A partir de 14 horas, a parte da tarde toda. Eu vou estar dando a primeira aula sobre patrimônio material e material dos terreiros, depois vai vir a aula do Abalex, depois vai vir a aula do Bruno, então vocês não podem perder, né? Venham aqui também conhecer um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido academicamente entre
a instituição, né, acadêmica, o Dr. Bruno Filene e o Movimento Agô e o Axé Danferol, tá bom? Você é nosso convidado. Você quer fazer alguma consideração final? Não, eu adorei conhecer o Bruno, assim, ó, eu acho que vocês podem encher de perguntas, porque a gente tem motivo de trazer ele de novo. Para fazer uma parte 2. Não, né? E tem outras coisas que o Bruno pode me falar. Agora ele tem que ir lá, ó, para contar pra gente lá, ele tem que ir lá na Maria Leôncia, que você falou, né, para falar do Kibaio aí e contar um pouquinho desse culto. Adorei a sincronia, porque a gente vai descobrindo cada vez mais aqui na discussão Macumba e espiritualidade, que na verdade a espiritualidade segue um padrão. A gente nomeia com nomes diferentes, mas os cultos dão volta e segue uma dinâmica. Isso é muito interessante saber, né? Tá tudo conectado, né? Parece que é historicamente, magicamente. Amei o papo mesmo. E aí eu tô aqui, viu, no sábado com a minha equipe, pra gente poder também estar junto aí. Pode trazer sua equipe, eu sei que seus meninos, eles fazem esse trabalho mesmo através do celular. Eu acredito que eles vão entender muito. Assim, ó, gente, vou fazer 52 anos, então eu confesso que quando chega na mecânica mesmo, eu sinto um pouco de dificuldade, mas porque eu já não enxergo, né, direito. Mas não é por conta do olho, é o lance neurológico. Então eu não enxergo só direito. Os espíritos que você vê, não, né? Os espíritos, se eu não enxergar, eles me enxergam, é incrível. Mas assim, eu tô falando pro público jovem, você que é um jovem de terreiro, entendeu? Às vezes o sacerdote daquele terreiro é um sacerdote mais idoso, às vezes é mais velho do que eu. Estou te falando já da minha deficiência como uma sacerdotisa. Então eu peço sempre para os meus filhos mais jovens, né, fazerem um curso para ver se eles podem contribuir com a gente. No seu caso, você traz os meninos para fazerem um curso, porque eles têm uma outra visão, eles absorvem de uma forma totalmente mais evoluída que a gente. E vai melhorar muito. Porque na minha época não tinha isso aqui. Hoje os meninos já nascem sabendo mexer no celular. Entendeu? Hoje os meninos nem faz curso, ele vai lá e fala, não mãe, não é assim não, não vó, não é assim não, não tia, não é assim não, entendeu? Eu tô me sentindo uma pessoa de 100 anos já, na parte da tecnologia. O Bruno podia deixar também as redes sociais dele pra gente poder acompanhar, porque não deixa de ser uma aventura, né? O cara tá aqui trabalhando a matriz africana, ele tá buscando conhecimento histórico de matriz africana também, lá fora, fazendo analogia com imagens, com momentos que daria até algo sobrenatural, né? Um canal depois com coisas paranormais. Sabe o né? que eu estava pensando? A gente podia fazer um evento numa sexta, sábado e domingo de paranormalidade. Tem vários paranormais no Brasil, dá pra conversar. Sim. Porque tem eu tenho um projeto que tem mais de 15 anos que eu fiz com uma amiga que hoje a gente nem é mais tão amiga, mas que a gente fez um projeto. Ela tem uma espiritualidade muito boa. Mas por que eu fiz esse projeto? Porque tem algumas pessoas, gente, que têm uma espiritualidade muito boa e tem uma paranormalidade. E no meio do caminho elas fazem uma confusão entre espiritualidade e paranormalidade. E às vezes elas se perdem no meio do caminho. E essa pessoa que eu falei, que eu projetei isso com ela, da gente fazer até uma conferência paranormal aqui em Goiás, que é o centro do Brasil, então a gente poderia acolher Eu tenho uma primeira pessoa para trazer, que se ofereceu. No nosso último podcast, enquanto a gente gravava aqui, o Bauer gravava com ela. Ela foi campeã teve um evento de paranormal e ela foi campeã, e ela se ofereceu a estar conosco, sim. Sim. E aí a gente pode organizar esse live. Sim, vamos organizar. E essa pessoa, gente, só pra você ter ideia, ela se perdeu no meio, ela não segue mais a religião, ela se perdeu no meio do processo e, tipo, sabe quando a pessoa fica meio doida? Por quê? Porque a espiritualidade, ela faz uma linha muito fina com a loucura. E se você tem a espiritualidade e a paranormalidade, e você não tem um conhecimento, um autoconhecimento real de você, você pode se perder. Então, eu acredito o quê? Quando as pessoas vêm na minha casa, a primeira coisa que eu jogo búzios é para me identificar se o problema daquela pessoa é espiritual, se o problema daquela pessoa é orixá, se o problema daquela pessoa é paranormalidade, se o problema daquela pessoa é um problema mental ou então é um problema de saúde.
Porque às vezes a pessoa tem um tumor no cérebro e ela não sabe. Às vezes realmente ela tem um problema espiritual, às vezes ela tem um problema mental, uma doença real, entendeu? Alguma síndrome, algum distúrbio, né? Ou ancestrais, alguns, né? Que também. Ou então ela só tem um problema de paranormalidade. Eu conheço uma pessoa que tem uma paranormalidade, mas ela não sabe lidar. Então de vez em quando ela fica internada na Pax. E aí as pessoas me ligam e eu tenho que ir lá resgatá-la de volta. Entendeu? Para a nossa realidade. E eu acho que a gente não teria que ficar tendo esse trabalho com pessoas que têm paranormalidade. Acho que essas pessoas são mal aproveitadas pela sociedade, entendeu? E também são mal aproveitadas até mesmo dentro desses centros clínicos, entendeu? É isso. Então fica aqui já nosso próximo projeto. Na outra vida você vai montar como que é aquele orfanato das crianças, o filme que todos eram ali. Na próxima vida então vai ser o doutor Xavier. Para poder gente, não tem próxima vida, já te falei, só essa. Todos os mutantes. Não quero reencarnar mais, lembra? A gente tem que montar agora, não tem próxima. Depois que Marilene for, tchau, não me chamem, faz igual lá nos outros cultos, 4 anos sem falar o nome da pessoa, me esqueçam, entendeu? Nós tem que fazer enquanto tá em vida aqui. Deixa aí então com a gente, dá tchau pra galera. Vou agradecer então finalmente pela conversa muito divertida e interessante que tivemos. É uma honra poder contar com vocês para esses projetos com o Movimento Agô, né? Tá na presença de 3 sumos sacerdotes de tradições diferentes e aprender, escutar, trocar, e vamos participar do curso, porque eu acredito que essas visões elas podem inovar a forma de fazer arte e cinema através da autogestão das nossas representações e mudar um pouco a imagem do povo de terreiro, um pouco o estigma que é saturado, e desvulnerabilizar através do poder da arte, mobilizando sentido na vida das pessoas. Até sábado. Gente, deixa eu falar. Obrigado. Vou rasgar cedo aqui pro Bruno. E o Bruno é uma pessoa que eu sempre gostei de conversar com ele. Isso eu falo pra ele, não é, Bruno? Sim. Tem mais de 11 anos que a gente é amigo. Ele é amigo meu, do meu marido, da minha comunidade, da minha família. E eu sempre falei pra ele, Bruno, eu adoro conversar com você. Gente, adoro conversar com pessoas inteligentes. É uma pessoa intelectualizada, inteligente, comunicativa, porque quando a gente vê alguém muito inteligente, a pessoa não consegue se comunicar. É uma pessoa retraída, entendeu? O Bruno, ele não tem esse problema. E é uma pessoa que está aí sempre na pesquisa, entendeu? Que tem uma cabeça aberta, que entende realmente qual que é o objetivo, né? Tudo que ele vai fazer, ele entende o que ele está fazendo. Aqui ninguém está fazendo nada perdido não, viu? Aqui a gente tem um objetivo real, objetivo geral, específico, tem metodologia, tem justificativa, tem tudo, né? Sim. Tudo muito planejado. Então, eu fico imensamente feliz, agradeço a ancestralidade, ao universo, à espiritualidade, à paranormalidade, às entidades, aos seres celestiais, entendeu? Às deidades e todos os outros espíritos aí que contribuíram para a gente estar aqui hoje. Eu, Pai Alec, Bruno, Alexandre e o restante da comunidade que está lá fora, que toda quarta-feira é nosso dia de Amalá aqui. Deus está bem, né? E da gente poder passar essas informações para vocês. Então, contribuam aí com o nosso podcast. Curte, coloca o sininho para quando a gente estiver ao vivo você receber a mensagem e compartilha, tá bom? Escreve, nem que seja besteira, joga tomate, porque impulsiona o vídeo. Não é isso? É isso aí. Mas sabe o que acontece? Depois que acaba o ao vivo, os comentários somem, você sabe, né? Aí tem que refazer. Tem que refazer. Então, vocês também tem que dar essa ajuda aí pro nosso podcast. Depois que acabar o ao vivo, espera aí 1 hora, volta lá, faz os comentários do que você achou do vídeo, de alguma fala que o Bruno fez, ou de alguma pergunta que o Pai Alex fez, né? Ou de algo que eu falei. Coloca aí nos comentários, entendeu? Pra gente conseguir impulsionar, tá bom? Então, gente, gratidão, muito obrigada a todos. Obrigada aqui, meu parceiro, Pai Alex. Obrigado, Bruno. Obrigada, minha parte técnica aqui. Na próxima semana, a gente vai trazer, eu vou botar e combinar, mas o pessoal que também faz uma certa forma de mídia, que é o pessoal dos fios, né? Uhum. E a gente tá aí no Gatiro com um menino para falar sobre magia sexual. E tá aí no Gatilho
Porque agora tudo virou robô, não sei o que, né? É. E tem uma galera que faz feitiço com bonecos, né? Tem um altar, é muito interessante, ô Gabriel. Já tá todo mundo aí no gatilho, então vocês não podem ficar por fora do podcast. Em junho ou julho, não lembro o dia, a gente também já tem marcado já a entrevista com uma sacerdotisa de Fai de Quimbanda, que vai vir de outro estado só para participar do nosso podcast. Olha aí. Então tá pensando o quê? Fervendo o caldeirão. É isso, estamos fervendo o caldeirão aí. Vem ferver com a gente também. Beijos.